Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo do Rio. Neste bloco, eles escolhem os temas que quiserem. Pelo sorteio, quem começa é o candidato Wilson Witzel. 30 segundos, candidato, por favor. Olha, nós precisamos muito cuidar da educação e temos uma pauta complexa em relação ao ensino médio, porque as escolas estão completamente desaparelhadas, os professores estão desestimulados, há muita evasão escolar e agora, na sua situação, tem um complicador, porque você recebeu o apoio do PT. Então, essa questão pode, talvez, influenciar no seu projeto político-pedagógico para as escolas. Queria ouvir como é que você vai fazer para conciliar essas questões todas para o desenvolvimento do ensino técnico. Olha, lá vem ele querer começar a usar a escada, a bengala, negócio de PT, Bolsonaro. Eu não tenho apoio de PT nenhum. PT tinha Márcia Tiburi, candidata. Não apoia a minha eleição, eu represento aqui a minha candidatura, já fui prefeito do Rio de Janeiro durante 8 anos, fiz muito, realizei muito, inclusive no campo da educação. Então, para te falar um pouquinho do nosso projeto pedagógico, quem foi minha secretária de Educação foi a Cláudia Cochim, uma figura muito conhecida, querida e respeitada no meio educacional. E nós vamos fazer no Estado algo parecido com o que a gente fez na Prefeitura, que é o que a gente chamava de Escola do Amanhã, nós vamos chamar de Ensino Médio do Amanhã, que é basicamente levar ensino em tempo integral para as nossas crianças. Nós chegamos na Prefeitura do Rio a 200 mil crianças estudando em tempo integral. Mais aula de português, mais aula de matemática, mais aula de ciências, isso é fundamental. No caso do Estado, quando você olha para o ensino médio, tem 2 aspectos, além do tempo integral, muito importantes. O primeiro deles, a gente introduzir tecnologia. É impossível a gente viver no mundo que a gente vive hoje, a escola está ainda olhando para o passado. Então, nós vamos introduzir muita tecnologia. E, além disso, no ensino médio normal, a gente quer olhar para o mercado de trabalho sempre. Quer dizer, é fundamental que esse jovem saia da escola mais preparado, com o ensino em tempo integral, mais conectado, mas que ele também saia preparado para o mercado de trabalho, para que tenha condições de conseguir um emprego. É assim que a gente vai tocar o ensino médio do amanhã no governo do Estado. Eu fui aluno de escola técnica, me formei e pude já começar a trabalhar e sei da importância do ensino técnico. Nós não vamos privatizar nenhuma FATEC, tem outra fake news aí, não vou privatizar nenhuma universidade estadual, vamos valorizar a pesquisa, vamos valorizar as nossas FATECs. E quero dizer também que nas nossas escolas nós não vamos permitir que nenhuma partidarização venha a ser utilizada na escola. Escola sem partido. Projeto esse do senador Flávio Bolsonaro, que hoje deu autorização porque o seu partido, você, candidato do Cabral e do Pezão, tinha ido na justiça para impedir que ele aparecesse nas minhas propagandas. Hoje ele deu autorização, estou feliz por estar recebendo o apoio do senador Flávio Bolsonaro, e esse projeto está parado, até porque o presidente da comissão é o seu vice-governador. Escola sem partido. São essas questões que nós vamos tratar no nosso programa político-pedagógico. Meu Deus do céu, parece uma criança, Porque estou feliz que o Flávio Bolsonaro deu licença. Por favor. Olha, eu tô. Ele está feliz, ele está feliz, ele está feliz. Candidato Eduardo Paes, o senhor vai ter mais tempo ao final da sua resposta para compensar a interrupção. Obrigado. Por favor. Eu não me incomodo, nunca com o grito de ninguém, não. Não sou frouxo nem saio correndo. Mas olha, é muito... Por favor, vamos continuar o debate aqui. Vamos lá. Mas olha, o que eu quero dizer, mas é impressionante, Parece uma criança feliz. O Flávio me deu uma autorização. Parabéns ao Flávio Bolsonaro, que foi eleito senador da República. Vocês têm visto aí também um vídeo dele me elogiando, mas eu não fico por aí dizendo isso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente está elegendo, até aproveitar essa oportunidade. A gente está elegendo o governador do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, vê lá o meu tempo aí que já... O senhor vai ter mais 25 segundos ao fim. Então, a gente está elegendo aqui o governador do Estado do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro, graças a Deus, foi eleito senador, vai ser um grande senador, mas ele não vai estar aqui no Palácio Guanabara para assinar a caneta. Ele pedir, me assina aqui, vem acolá. A gente precisa de um governador que tenha experiência para enfrentar esses desafios do Estado. Nós estamos aqui tratando do ensino público. Você sabe que 3% dos alunos que saem do ensino médio no Rio de Janeiro não sabem matemática, só 3% sabem matemática. Você sabe que a maioria não sabe fazer interpretação de texto. Não é o apoio do senador Flávio Bolsonaro na eleição que vai resolver isso. É capacidade, experiência, competência e saber fazer e ter isso provado já. Ok, peço mais uma vez a
plateia que não se manifeste. Vamos esperar a plateia fazer silêncio para a gente poder continuar o debate. Nós temos agora, então, o candidato Eduardo Paes, com tema livre, podendo fazer a sua pergunta. Bom, eu vou voltar aqui à questão comportamental. O senhor diz que é caçador de corrupto, né? E o senhor saiu da justiça agora e esse ano virou empregado do pastor Everaldo, denunciado na Lava Jato e advoga para ele. Advogado do maior fornecedor do Estado, Mário Peixoto, né? Advogado e denunciado também na Lava Jato. E segundo o Azenha, também advogado do Hudson Braga, ex-secretário de Obras do Cabral. Você acha normal um juiz sair para candidato a governador do Estado e virar advogado de um monte de gente envolvida na Lava Jato? O que eu não acho normal é um candidato do Pezão e do Cabral envolvido diretamente em 7 delações da Lava Jato querer ser governador do Rio de Janeiro. Isso é que eu acho uma indecência. Por favor. Um indecente você imaginar que o governador do Estado do Rio de Janeiro, pendurado numa liminar no Tribunal Superior Eleitoral, que foi condenado pela Justiça Eleitoral porque desviou 7 milhões de reais para o plano de governo. Isso sim que eu acho esquisito. E o povo já deu a resposta nas urnas. Nós tivemos uma votação expressiva e a gente vê aí a arrogância do candidato com ofensas. Eu fui juiz federal durante 17 anos, estou acostumado a dar decisões dificílimas envolvendo a vida das pessoas. Não é o seu caso, que você é bacharel em Direito, nem o exame da ordem você conseguiu fazer, não foi aprovado no exame da ordem. Quer dizer, nunca estudou, nunca sentou para fazer uma pós-graduação, agora vem falar de educação aqui, vem falar de ensino. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu trabalhei para poder ensinar. Então eu tenho convicção de que tudo na minha vida que eu fiz foi com esforço, foi com dedicação, né? Foi superando desafios. Eu nunca fui uma pessoa que tive vida boa, não, candidato do Cabral e do Pezão. Eu lutei com esforço, com dignidade, e isso eu vou passar para os nossos alunos, né? Vou demonstrar que é possível vencer na vida estudando, batalhando, e não fazendo isso que você tem feito hoje. Mais envolvido na Lava Jato do que você, sinceramente, não existe. Ok. Olha, é impressionante, né? Porque imagina se ele fala assim comigo, que me formei em Direito, não fiz a prova da ordem porque eu não fiz a prova da ordem, tenho uma especialização em políticas e governo. Imagina como é que ele não vai se dirigir a uma pessoa que não tem uma formação de 3º grau, ensino superior completo. É uma forma sempre arrogante de se dirigir às outras pessoas. O ponto que eu queria trazer aqui é que ele, mais uma vez, não responde à relação dele com o Mário Peixoto. O Mário Peixoto é o maior fornecedor do Estado e ele, já candidato ao governo do Estado, virou sócio do escritório que representa o Mário Peixoto no governo do Estado, junto ao governo do Estado, para pleitear as coisas. Era o subsecretário de Saúde do Pezão, até agora, há muito pouco tempo atrás. Aliás, o primo do Sérgio Cabral é chefe de gabinete do seu candidato a vice-governador. O senhor fica falando que fica muito longe dessas questões, mas você tem subsecretário do Pezão, tem gente muito envolvida nesse governo, incluindo o Mário Peixoto, que é muito próximo dessa turma toda. O candidato do Cabral, do Pezão, do Pisciani, do Paulo Melo, do Albertassi, é o grupo que está com ele. Tem até irmão de traficante que foi candidato a deputado estadual pelo PHS no seu grupo. Você financiou a campanha do filho do Pisciani, do filho do Cabral, do filho do Cunha, a filha, Daniele Cunha. Então, se tem alguém que está próximo desta quadrilha que assaltou o Estado do Rio de Janeiro, não sou eu. Nos últimos 17 anos, trabalhei como magistrado federal. Deixei a magistratura, hoje estou dedicado a esta campanha política e trabalhando nos meus escritórios da medida como posso. E é assim que a gente vai levar dignidade para o Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho um passado limpo, você pode ter certeza que nós vamos trazer de volta o desenvolvimento econômico, vamos trazer de volta as empresas que foram embora por conta da corrupção do grupo que está ao lado do candidato do Cabral e do Pezão. Ok, agora é o senhor quem faz a próxima pergunta, candidato Wilson Witzel, e o tema é livre. A recuperação fiscal do Estado. Nós temos aí uma legislação muito dura para a recuperação do Estado, que impõe, inclusive, aumento de impostos. Nós também temos a renúncia a grandes ações das quais o Estado tem o direito de receber. E temos aí um processo de securitização
para poder melhorar o fluxo de caixa do Estado. Queria que o candidato dissesse quais as suas propostas para fazer com que essa lei possa ser modificada ou melhorada para melhorar o desempenho econômico do Estado. Bom, primeira coisa, respondendo ao candidato do Crivella, do pastor Everaldo, né, dizer o seguinte, ele vai na página do candidato irmão do Marcelo, que está no Facebook, quem é o candidato a governador dele, se ele não apoia lá, o Wilson Witzel. Vai lá agora, dá uma olhada, é um vereador, acho que foi candidato a deputado, ele apoia o Wilson Witzel, está na página dele. Segundo, né, eu não financiei nenhum desses personagens que ele diz, não. Meu partido deu panfleto, que faz uma doação estimada, algo em torno de R$2.000. Ele deu, para quem mora em Nova Iguaçu conhece bem, cerca de R$200.000 para a campanha do Burnier. Né, isso sim é que é doação de peso. Em relação às questões da lei de recuperação, o acordo de recuperação fiscal e principalmente a securitização da dívida ativa, né, a lei de securitização, ela é fundamental. Eu tentei ainda como prefeito, para você ter uma ideia, a Prefeitura do Rio ela tem um estoque de dívida ativa que é metade do governo do Estado. Né? O governo do Estado arrecadava algo em torno, por ano em média, que é 1/4 daquilo que a Prefeitura do Rio arrecadava. A possibilidade de securitização é um caminho que permite você, num determinado momento, incrementar o ganho que você tenha com essa arrecadação. O que o Estado precisa é de um olhar de lupa, de um gestor competente que possa fazer com que esses ganhos que se possam observar tragam benefícios e faça como eu fiz na Prefeitura do Rio. Lá nunca faltou servidor receber em dia, nunca faltou dinheiro para investimento, para pagar custeio e para manter a Prefeitura funcionando. Vou fazer no Estado a mesma coisa. Deve ser o mesmo olhar de lupa que ele teve nas obras do BRT. Deve ser o mesmo olhar de lupa que ele teve em cima do Alexandre Pinto. Enfim, esse olhar de lupa a gente já conhece, deve ser uma lupa sem lente. Então, nós vamos fazer com que o Estado do Rio de Janeiro novamente tenha capacidade de atrair investimentos. Nós vamos trazer para cá novas empresas, sem qualquer tipo de facilitação obscura, vai ser objetivo. E nós vamos fazer com que a sonegação fiscal do Estado seja reduzida sensivelmente. Eu fui juiz da execução fiscal, sei da dificuldade que é fazer o controle do combate à sonegação e conversei com alguns técnicos da auditoria da Fazenda para que nós possamos ter mais efetividade no combate à sonegação. E tudo isso somado, juntamente com um planejamento tributário mais eficiente, nós vamos conseguir recuperar a economia do Estado para que a gente possa fazer frente a uma modificação dessa lei de recuperação fiscal. Olha, tem uma questão que é fundamental compreender aqui, é que a renegociação da dívida do Estado, ela pode ser feita, como eu fiz na Prefeitura do Rio. Já em 2010, nós fizemos com que um swap, uma operação com o Banco Mundial, uma troca de dívida, nós reduzimos em 20% a dívida do município com a União. Depois, em 2015, reduzimos em 80%. A dívida era 7, 8 bilhões, ficou 800 bilhões. Isso tudo é possível ser renegociado, mas precisa de articulação política, precisa de conversar com o governo do Estado, governo federal, ter uma boa relação com o governo federal, trabalhar em conjunto para se encontrar a solução. As finanças do Estado têm jeito, é possível a gente superar isso, é possível você aumentar as nossas receitas, é possível você combater a sonegação fiscal, que infelizmente é muito grande no Estado, é possível você diminuir esses privilégios fiscais, que são pessoas e empresas se utilizando dos incentivos, que não recebem nenhuma contrapartida, não dão nenhuma contrapartida para o Estado, para se beneficiar sozinhas, sem dar nada para o nosso Estado. Candidato Eduardo Paes, continua com a palavra, faz a última pergunta nesse bloco ainda com o tema livre. Olha, uma das cenas mais dantescas que eu já vi na minha trajetória política, nessa eleição esse ano, você que se diz uma pessoa que defende valores cristãos, foi a celebração, o enaltecimento da morte da vereadora Marielle, né, num evento em que se rasgou lá a placa. Um ser humano, uma pessoa que a gente pode ter nossas divergências políticas, mas uma pessoa, você acha normal uma pessoa que tem valores cristãos tão profundos enaltecer, vibrar com a celebração de um assassinato de uma outra pessoa? Não fiz absolutamente nenhum de enaltecimento a assassinato de quem quer que seja. Eu fui defensor público no Estado do Rio de Janeiro, candidato do Cabral e do Pezão. Faltou falar da lupa em relação aos secretários de saúde dele, que estão com os bens bloqueados. Então, fala dessa lupa também. Então, eu não admito a intolerância. Eu fui defensor público aqui no Estado, andei em várias comarcas, várias cíveis, várias
Eu sei ao lado de pessoas, estive ao lado de pessoas com profunda dor, com profunda tristeza pela perda de entes queridos e tenho a certeza de que nós jamais vamos permitir que qualquer intolerância ocorra no nosso dia a dia. Agora, a questão da Marielle vai ser investigada. Eu me comprometi, liguei ao professor Tarcísio para dar a ele a minha solidariedade, dizer que jamais admiti qualquer tipo de intolerância e nós vamos investigar este homicídio e todos os homicídios. Nós vamos criar a possibilidade dos delegados terem maior capacidade de investigação dos homicídios. Nosso programa de reconstrução da Polícia Civil prevê, inclusive, a melhoria do desempenho da investigação nos homicídios, porque hoje as nossas polícias estão sucateadas, não foi feito investimento na Polícia Civil. Então, este homicídio e todos os outros serão investigados e vamos melhorar a taxa de elucidação dos casos. Esse é um compromisso pessoal meu. Candidato do Crivella, candidato do pastor Everaldo, empregado do pastor Everaldo, eu queria dizer o seguinte: não é verdade que você não enalteceu a morte de um ser humano. A vereadora Marielle fazia oposição a mim, mas isso, a divergência política não pode nos levar à cena dantesca, absurda, desumana, da qual o senhor participou, mas não participou discretamente, não. O senhor participou com regozijo, com alegria. Essa moça era uma vereadora eleita pela cidade do Rio de Janeiro. Era mãe, era mulher, era filha, era irmã, era amiga de muita gente. Era uma pessoa querida pela sua cidade. E você está lá, vale ver o vídeo, para vocês verem como boa parte das coisas que ele chama de fake news, quando tem o vídeo que aparece a cara dele, aí dá para acreditar, e são tantos os vídeos dele, ele está lá, ele fazendo selfie, no momento em que se comemora a morte de uma pessoa. Isso não são valores cristãos, o senhor desrespeita a vida, e foi isso que a gente viu em relação à vereadora Marielle. É lamentável que seja assim. Peço silêncio, por favor. Candidato Wilson, espere, por favor, para o senhor começar. Espere, por favor, silêncio na plateia. Por favor, 1 minuto agora. Por favor. Olha, essa é a versão dos fatos que você está apresentando e que não corresponde à realidade. Mais uma vez, você mente, distorce a realidade, distorce os fatos e eu jamais comemorei esse tipo de coisa. Agora, é bom dizer, eu peço a você, eleitor, que me permita trazer aqui de volta uma história do candidato que, no menor situação em que ele se viu, de alguma forma, nervosinho, ele deu um soco na cara de uma pessoa. E aí vem justificar com essas falácias todas. Se tivesse tido equilíbrio, chamaria a polícia, iria para a delegacia, poderia até dar voz de prisão a quem o ofendeu. Mas não, ele preferiu dar um soco na cara. E mais, ele também ofendeu uma médica, foi dar uma carteirada a esta médica. Então é essa pessoa que vem dizer aqui que eu fiz algum tipo de gesto contrário à morte de uma pessoa. Então eu peço a você desculpa por ter que lembrar isso, mas a gente tem que ver o equilíbrio do governador. Candidato, o seu tempo está encerrado. O candidato Eduardo Paes pediu direito de resposta, está sendo analisado. Vamos para o intervalo agora. A gente encerra assim o terceiro bloco do nosso debate. A seguir, Eduardo Paes e Wilson Witzel farão perguntas sobre temas sorteados. A gente volta já.